Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica, a qual o título é A Natureza do Ser Humano. Mas antes de entrarmos à aula, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever, digitando lá Paulo.Delanhese no canal do YouTube, ou ao você receber o nosso link do nosso vídeo, clique em abrir, clique em se inscrever, toque o sininho também, faça o seu comentário, pois o seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe também com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Antes de entrarmos à aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro. Primeiro se encontra em Gênesis 2,7, o corpo humano veio da terra. Jó 27,3, a alma humana veio de Deus. Provérbios 20:27, o espírito humano veio de Deus. Hebreus 4,12, o espírito e a alma são inseparáveis. Gênesis 35:18, a morte e a separação entre o corpo e a alma. E 1 Coríntios 15:49 e 57, a glorificação da natureza humana. Título, como disse, a natureza do ser humano, lição de número 3, sempre no nosso canal. Você acompanha o vídeo aula, o resumo, uma semana antes. Textual, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática diz, nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Nossos textos de base, Gênesis 1, 26, 28 e 2, 7. Diz-nos assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aí está a história bíblica sobre a criação do homem, sobre a nossa criação. Quem nos criou foi Deus, não viemos do macaco, não somos descendentes de macacos. Quem acredita e quer, tudo bem. Se você acha que a sua mãe é uma macaca, não vou questioná-lo, mas eu sou criação de Deus. O ser humano é um ser complexo. Essa complexidade passa pela materialidade e imaterialidade da pessoa que se revela na constituição do corpo, da alma e do espírito. Aproveitamos essa aula para aprofundar, com os alunos a respeito do exercício da piedade cristã. Então, esta aula vai nos nortear sobre a piedade cristã. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Salmo 139, verso 14, Além da substância física, o corpo, possuímos também uma
substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, o objetivo da aula alcançado hoje é levar-nos a consagrar inteiramente o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito ao Criador, ou seja, a Deus. A complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. A natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. João 4, 24. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e verdade, porque Ele é Espírito, né? Isso significa que para existir, o Senhor não necessita como nós de uma natureza composta de corpo, alma e espírito, porque somos tricotomos, né? Alma, corpo e espírito. Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14 foi o que ele disse a Moisés, quando Moisés disse: quem é que eu digo que tu és para Faraó? Ele disse: eu sou. Ele existe por si mesmo. João 5, 26. Ele existe por si mesmo, porque ele não é criado. Ele é eterno, diferente de nós, que somos criados e temos limites que Deus deu para nós vivermos. A natureza dos anjos, seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espírito. Hebreus 1, 14. E diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Lucas 20, 34, 36. O corpo angélico é espiritual. 1 Coríntios 15, 44, Hebreus 1, 14. Então os anjos não são assexuados. Eles não se reproduzem, eles já são criados em números de milhares determinados por Deus, tá? Diferente do ser humano, que ele precisa ter relação sexual para se reproduzir, para se formar outras famílias. A natureza dos homens. Vimos a natureza de Deus, vimos a natureza dos anjos e agora veremos a natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Para vivermos nesse mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos, né? 1 Reis 17, 21, 22. Quando o espírito sai do homem, ele morre, né? Ele deixa de existir. Não conseguimos sobreviver sem um e o outro. Então, tal é a complexidade da natureza humana para a natureza dos anjos e a natureza de Deus. Considerar o ser humano uma unidade condicional resulta em várias implicações. Primeiro, o que afeta um elemento do ser humano afeta a pessoa inteira. A Bíblia vê a pessoa como um ser global, e o que toca numa parte afeta a totalidade. Em outras palavras, uma pessoa portadora de doença crônica no corpo, por certo, terá afetadas as emoções e a mente, e até o canal da comunhão normal com Deus, né? Erickson observa: o cristão que deseja ter saúde espiritual, dedicar atenção às questões como a dieta, o repouso e o exercício, de modo semelhante, a pessoa que sofre por certas pressões mentais poderá manifestar sintomas físicos ou até mesmo doenças físicas. Ou seja, como o nosso corpo ele é composto da matéria, mas também do espírito e alma, ele pode sofrer alterações
dependendo do nosso comportamento, modo e entendimento, intelecto, né? Então, muitas das vezes, as doenças não é só física, mas é da alma, é do espírito, que pode também se tornar física. Esses são os elementos do corpo humano. Tópico 2, as características do corpo humano. O corpo humano tem a seguinte característica: materialidade, visibilidade e mortalidade. Vamos entender uma por uma. Materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina. Salmo 33:6, o homem é ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a terra, pois Deus formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. Gênesis 2:7. O mesmo pode-se dizer de Eva, que provinda do homem possuía a mesma substância deste. Gênesis 2:21-22. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Gênesis 1:28. Atos 17:26. Porque essa foi a ordem de Deus: enchei e multiplicai a terra. O homem cumpriu exatamente o mandamento do Senhor para que a humanidade viesse existir. A visibilidade e a tangibilidade. Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência de sua ressurreição física. João 20:27. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. João 20:29. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados que não viram, mas creram. Igual eu e você, nós não vimos a ressurreição de Jesus, mas nós cremos. Mas aí foi a prova que Jesus havia ressuscitado no corpo físico, porque ele veio como homem, como Cordeiro de Deus, para morrer em meu lugar, em seu lugar, tá? Então Jesus não é uma mera fantasia, não é uma história alegórica, né? Não é invenção de cristão. Ele nasceu como homem, né? Morreu como homem, ressuscitou como Deus, mas no corpo humano, tá? Esse é o nosso Jesus. E Paulo diz que ele havia sido visto por mais de 500 irmãos que ainda vivia na época quando ele escrevia as suas cartas. Tal fato comprova a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Gênesis 2:16-17, tá? Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver eternamente. A Bíblia diz em Romanos que o pecado trouxe a morte, né? A morte é consequência do pecado. Então, como o nosso corpo é pecaminoso, né? É corrupto, ele precisa morrer para nascer de novo, como Paulo explica, né? Na ressurreição. Não é nascer como ensina o Espiritismo, reencarnação, não, nascer de novo, né? Pela ressurreição dos santos nos últimos dias, onde seremos semelhantes ao Senhor Jesus e aonde não morreremos mais, tá? É por isso que nós, né, seres humanos, não conseguimos aceitar muito bem a morte. É por isso que choramos, é por isso que nos angustiamos, é por isso que sofremos quando um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, a esposa, o esposo ou o filho morre. Porque o nosso sentimento é de vida eterna, né? Mas breve, né? Deixaremos esse tabernáculo, deixaremos esse corpo de carne e receberemos o corpo glorioso e seremos como ele, como diz Paulo na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode ler, um capítulo grande, tá? Com vários versículos, mas vai te ensinar muito bem sobre a ressurreição, a qual teremos no nosso corpo e a qual seremos para sempre, né,
como Cristo é, né? Ressuscitado, né? E aonde não morreremos mais, aonde viveremos eternamente com Deus. Mas por causa de sua desobediência morreram. O salário do pecado é a morte. Gênesis 5, Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestir-se-á da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53 e 54, que é o que citamos, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas quando recebermos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. João 3,15. Ele e Jesus Cristo, o Filho de Deus, crer nisso depende a nossa eternidade. Porque quem não crê no Filho não tem a vida, mas quem crê tem a vida eterna, né? A qual é oferecida gratuitamente, né, por Jesus na cruz do Calvário. A alma, o nosso elo com o mundo exterior. Tópico 3. Só veremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição espiritual. São inseparáveis. A partir daí veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física e a separação entre a alma e o corpo. A alma e o espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus 4,12, conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial e cada um deles tem uma função específica em nosso ser, tá? Um não sobrevive sem o outro. Tal é a complexidade, né, da alma e do espírito. A alma é a janela para o exterior. O espírito são inseparáveis. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. Lucas 11:34. E por intermédio desses, o homem carnal deixa de atrair pela concupiscência da carne e dos olhos. Tiago 1:13 e 14. 1 João 2:16. Por isso, o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda a completa santificação do nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Corpo, alma e espírito, tudo tem que ser santificado por Deus, porque assim não pecamos diante do Senhor nosso Deus. A separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Gênesis 35:18. Saindo-lhe a alma, ela morreu, né? É o que nos relata o texto bíblico. Quando isso ocorre, a alma do justo é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a dos ímpios é aprisionada no inferno. Lucas 16:20, 31, caso do rico e do Lázaro. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são o único elemento da nossa imaterialidade. Ou seja, quem morre sem Cristo, ele vai para o tormento, não para o lago de fogo. O lago de fogo, ele ainda não foi inaugurado, será após o arrebatamento da igreja e o juízo final, mas já está em tormento. Aqui cai por terra a doutrina dos adventistas do sétimo dia e a doutrina da testemunha de Jeová, onde diz que estamos num sono profundo. Não estamos num sono profundo. Quem morre em Cristo vai já para um paraíso abaixo do trono de Deus, né? Aonde
ele já começa a desfrutar dos benefícios da sua fidelidade a Deus. Já quem morre sem Cristo, ele já começa a sofrer o sofrimento que ele passará a sofrer depois eternamente no inferno, no lago de fogo. Quando a alma, o termo primário dos hebreus, que ocorre 755 vezes no Antigo Testamento, mais frequentemente esse termo abrangente significa meramente vida própria, eu, pessoa. Josué 2,13, 1 Reis 19,3, Jeremias 52,28. Quando usado nesse sentido amplo, descreve o que somos almas, pessoas. Nesse sentido, não possuímos alma ou personalidade. Às vezes, podia significar a vontade ou desejo de uma pessoa. Gênesis 23,8, Deuteronômio 21,14. Causalmente, porém, destaca aquele elemento nos seres humanos que possui vários apetites, a fome física, Deuteronômio 12:20, o impulso sexual, Jeremias 2:24, e o desejo moral, Isaías 26:8-9, no Antigo Testamento. Então aí está alguns dos significados da alma, e propriamente o que ela causa dentro do ser humano, do homem e da mulher, criaturas de Deus. Tópico 4, o Espírito e o nosso contato com Deus. O Espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus e a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, Espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos. Vamos entender agora então esse quarto tópico. Primeiro, o que é Espírito? Vamos entender o que é Espírito. Em termos simples, o Espírito compõe juntamente com a alma a parte material do ser humano, ou seja, não é aquilo que é tocável, não é aquilo que nós vemos. Embora distinto um do outro, não pode separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos, alma e espírito, como diz Hebreus 4:12. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. Salmo 77, verso 3 e 6. Então está aí o que é espírito. Agora veremos o elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Apocalipse 1:10, Ou seja, é o nosso espírito que nos leva a termos comunhão com Deus. É o nosso espírito que nos leva à presença de Deus. É o nosso espírito que habita em nós, que tem desejo pelas coisas de Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse, Ele foi arrebatado em espírito e teve a visão, triunfal da igreja e a derrota do diabo, Satanás, o inimigo, aonde ele vê a igreja adentrando, as mansões celestiais, O livro de Apocalipse é fantástico. O livro de Apocalipse, ele traz-nos à memória como será a vitória da noiva do Cordeiro, aquele que venceu e vence pelo nome do Senhor Jesus. Vale a pena sofrermos aqui, vale a pena continuarmos. Paulo, no serviço missionário, estava no Espírito, em comunhão com Deus e com os irmãos. 1 Coríntios 5:4. Então, aí está o elo entre o nosso corpo e Deus. Como se dá? Através do Espírito, Não é pela carne, não é pelo nosso desejo, porque a nossa vontade carnal é contrária às coisas de Deus, mas o Espírito que Deus colocou em nós, ele nos leva a buscar a Deus, e por isso estamos aqui adorando ao Senhor nesta manhã, através desta aula. A sede de nossa comunhão com Deus, a sede de nossa comunhão com Deus, melhor dizendo. Através de nosso espírito temos experiências
e encontros com Deus. Salmo 143, verso 4 e 7. Eis a experiência do profeta, Isaías 26, 9. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se a serviço divino. Salmo 51, verso 12 e Romanos 1, versículo 9. O nosso espírito tanto fala em mistério quanto ora. 1 Coríntios 14, 2, 14 e 16. São os versículos que falam-nos do Espírito Santo, juntamente com o nosso espírito, onde manifestamos dons de língua e também oramos, em espírito, clamando ao Senhor, o nosso Deus, pedindo a Ele o socorro para a nossa alma, para a nossa vida. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba, infelizmente. Provérbios 16, 18. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparados, é aprisionado até o julgamento final. 1 Pedro 3, 19 mostra-nos, Pedro indo, lá aonde estava aqueles que viviam em tormento, que haviam morrido, sem Cristo, que havia padecendo ali, e Pedro mostrou a eles, a sua presença ali e explicou a eles, o porquê eles estavam em sofrimento. Então, aquela historinha das testemunhas de Jeová e dos adventistas do sétimo dia que morreu, está em um sono profundo, é balela, tá? Se você partir sem Cristo daqui, como o rico lá de Rico e Lázaro, você já está em tormento, tá? Você não está no lago de fogo, porque ele não foi inaugurado, mas já está sofrendo as consequências do que você sofrerá eternamente. O subsídio, teológico traz-nos algo interessante sobre esse quarto ponto, o termo Ruach, espírito, encontrado 387 vezes no Antigo Testamento, embora o significado básico seja ar em movimento, vento, sopro, hábito, também denota a totalidade da consciência material do homem. Isso você pode conferir em Provérbios 16, 32, Isaías 26, 9 e também em Daniel 7, 15. Então, o Ruach está contido no seu evulúcro ou corpo, melhor dizendo, para entendermos, já que estamos falando da matéria, o espírito do homem e o espírito de Deus, dentro do nosso corpo humano. Vamos à conclusão da aula de hoje, o nosso resumo aula. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. 1 Tessalonicenses 5, 23, que tudo em nós seja consagrado a Deus, corpo, alma e espírito, tá? Deus não quer simplesmente o nosso corpo. Tudo em nós tem que bendizer ao Senhor, tem que louvar ao Senhor, tem que nos levar à adoração a Deus, Deus não aceita meio termo, Deus não aceita divisão. Ou nós adoramos a Deus, ou não adoramos a Deus, tá? Não tem a questão de dizermos, isso eu faço para Deus e isso não. Não, Deus quer alma, corpo e espírito. Temos um ser santo no corpo, temos que sermos santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quanto do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade, ou seja, deixaremos esse corpo corruptível, esse corpo de pecado, para recebermos um corpo glorioso, e como explica Paulo muito bem, seremos semelhantes a Ele. A Ele quem?
seremos semelhantes a Cristo. Então, busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita neste templo, né? Neste corpo. É por isso que a palavra de Deus diz que se nós destruirmos esse templo, Deus também nos destruirá. E a palavra de Deus também nos diz, através de Tiago, que o Espírito que em nós habita, ele tem ciúme. Ciúme não é aquele ciúme do homem e da mulher, né? Ignorante. É o ciúme de zelo, de cuidado. É esse ciúme que o Espírito tem do nosso corpo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, tá? Não fica com essa historinha aí de cuidar só do espírito, da alma, e você bagunça o seu corpo, né? Você judia do seu corpo, você entrega o seu corpo à prostituição, à glutonaria, à bebedice, à idolatria, né? E achando que está tudo bem. Não. O nosso corpo, ele também é consagrado a Deus. Amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Ao receber o link do nosso vídeo, clique em abrir. Ao lado dele está escrito se inscrever. Muito simples, muito rápido. Clique em cima, toque o sininho, faça o seu comentário, compartilhe com os seus amigos também, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Peçam para eles também se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?